Olá, meninas e meninos! Como vocês têm se sentido? Seja muito bem-vindo a este canal, o Linguística Descomplicada. E se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for ao ar. Eu lembro você que os vídeos têm ido ao ar às terças e sextas, entre 11 e 11h30 da manhã, então não perca! Bom, nós estamos falando sobre a linguística do Saussure, nós estamos falando sobre as dicotomias, nós estamos falando sobre a primeira dicotomia, que é língua e fala. Já concluímos a língua e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da fala, para poder então formar a primeira dicotomia. Você já viu os vídeos sobre a língua? Se não, eu peço que você volte lá atrás e veja, porque são sequenciais e vai fazer muito mais sentido se você conseguir ver na sequência. Aqui no canal já tem uma série de outros vídeos, uma primeira sequência mais introdutória e depois já tem um tempo que eu estou nesses vídeos sobre a linguística do Saussure. Na sequência, nós vamos falar sobre o Chomsky e depois sobre o Bakhtin. Mas então vamos lá para o vídeo de hoje, que é sobre a fala. Qual que é o conceito de fala? O conceito clássico, o conceito direto, digamos assim, é de que a fala é a concretização da língua, ou a língua em uso. Então, se a língua é um sistema de signos, a fala é quando eu coloco esse sistema de signos em uso. Por isso que Saussure dizia que a fala é a concretização da língua. Bom, e aí, o que o Saussure vai começar então dizendo a respeito da fala? A fala, ao contrário da língua, constitui-se de atos individuais, por isso é múltipla e imprevisível. Se você viu os vídeos anteriores, no primeiro vídeo sobre a dicotomia língua e fala, eu falei para você que se fosse para escolher palavras-chave para o conceito de língua e para o conceito de fala, a palavra-chave de língua seria social e a palavra-chave de fala seria individual, que é isso que o próprio Saussure está dizendo aqui, quando ele diz, eu vou ler de novo, que a fala constitui-se de atos individuais, por isso é múltipla e imprevisível. Então, o fato de ser individual faz com que ela tenha uma diversidade enorme de fatos inerentes, diferente da língua, porque, mais uma vez, se nós somos 200 milhões de brasileiros e a língua oficial é o português, essas 200 milhões de pessoas usam a mesma língua. E daí vem o aspecto social e coletivo. Agora, se são 200 milhões de falantes, nós temos 200 milhões de falas, porque, como o próprio Saussure disse, a fala é um ato individual. Cada um faz de um jeito, cada um usa de um jeito, de acordo com a necessidade, de acordo com o momento, de acordo com a ocorrência. Uns vão falar mais alto, outros mais baixo, uns fala com voz grave, outros com voz aguda, com sotaque X, com sotaque Y. Então as variações são muito grandes para a fala. E aí, levando em conta esses aspectos, o Saussure vai trazer uma outra afirmação que é muito importante para a gente entender o conceito de fala, para diferenciar o conceito de fala do conceito de língua e para entender lá na frente por que o conceito de fala não foi prioridade para o Saussure. Olha o que ele diz. Os elementos da língua podem até ser variáveis, mas jamais inconstantes, irreverentes e heterogêneos, como os da fala, a qual, a fala, por isso, não forma um sistema. Então, quando eu venho dizendo para você a respeito de que o Saussure dizia que a língua é um sistema, eu tenho falado para você que a ideia de sistema está associada a um conjunto de elementos que trabalham entre si, independente da nossa vontade, para fazer o próprio sistema funcionar. Isso é a língua. E aí, quando o Saussure fala que os elementos da língua podem até ser variáveis, a gente pode entender essa variação ou essa variedade do ponto de vista da própria organização do sistema. E aí eu acho que isso vai ficar mais claro para você quando a gente estiver na dicotomia sintagma e paradigma, porque eu vou explorar um pouco mais essa questão dessa variação que é possível haver na língua. Mas para ficar mais claro para você, eu vou dar algum exemplo para que você acompanhe o raciocínio de por que ele fala que a língua pode até
ter algum tipo de variedade, mas jamais isso vai ser como a fala, porque a fala é muito inconstante e muito variável. Pois bem, você conhece a gramática do português, no caso da nossa língua, e você sabe que existem as regras e as exceções são variações dessas regras, mas não são todas as regras que apresentam exceções. Mas de um ponto de vista mais primitivo, digamos assim, da gramática da língua, a gente tem as palavras constituintes que estão no masculino, no singular, no infinitivo ou em uma forma que pode ser considerada como uma forma neutra. E aí, quando eu aplico as regras do sistema, é que eu posso ter as variações inerentes à língua. Por exemplo, se eu tenho palavras que são variáveis em gênero, eu posso ter masculino e feminino. Se eu tenho palavras que são variáveis em número, eu posso ter singular e plural. E no caso dos verbos, eu tenho os verbos que variam quanto ao modo, que pode ser indicativo, subjuntivo, imperativo, e quanto ao tempo. Pode ser presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. No caso do indicativo, posso ter o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, no caso do subjuntivo, e também as variações que são inerentes ao imperativo. Então percebe que, sim, existem variações, mas essas variações, elas são previsíveis. Eu já sei que existem essas variações e de que maneira elas vão se dar. No caso da fala, o que o Saussure quer dizer para nós é que as variações da fala são muito mais imprevisíveis. Eu tenho muito menos controle e muito menos previsibilidade sobre o tipo de variação que vai acontecer na fala. E por isso, Saussure vai dizer que a fala não constitui um sistema. Por quê? O que é um sistema? Um conjunto de elementos que trabalham entre si, independente da nossa vontade, para fazer o sistema funcionar. E aí, o que é outra lógica que está por trás dessa ideia de sistema? A partir do momento que você passa a ter conhecimento sobre aquele sistema, você entende as variações que ele vai sofrer. E essas variações, elas não terão modificações além das que já são previsíveis. Então, no caso do gênero masculino e feminino, no caso do número singular e plural, e no caso do verbo, tempo e o modo, eu já sei que existem essas variações e elas serão sempre estas. No caso da fala, as variações são múltiplas e eu tenho muito menos controle sobre essas variações. Até pouco tempo, a gente não tinha conhecimento a respeito de uma gramática da fala. Hoje em dia, a gente já tem um pouco mais de controle, um pouco mais de conhecimento a respeito dessa gramática da fala e a gente sabe, nós que estudamos linguística, nós sabemos que a fala tem sim uma gramática própria, que é diferente da gramática da escrita e uma não pode ser aplicada à outra. Isso significa que a gramática da fala é muito mais ampla e variada do que a gramática da escrita. E isso se aplica também à gramática da língua, que é muito menos variável do que a gramática da fala. Então é isso que Saussure está querendo dizer quando ele afirma que a fala não constitui um sistema. Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara para você, que essas considerações que eu estou trazendo para você, elas partem do Saussure e elas estão atreladas ao ponto de vista teórico dele, tá? Então, outros pontos de vista a respeito da língua não estão em discussão aqui agora, porque nós estamos falando do Saussure. Depois a gente vai falar do Chomsky, do Bakhtin, aí sim você terá condições de perceber as variações teóricas. Uma outra coisa que eu quero deixar clara para você, a minha intenção não é dizer quem está certo ou quem está errado, quem é mais ou menos relevante. O meu objetivo é que você conheça os pontos de vista teóricos e aí você escolha o que for melhor para você, tá? Em nenhum momento eu vou dizer que o Saussure é melhor do que Chomsky ou que o Bakhtin é mais perspicaz do que o Chomsky, por exemplo. Não é esse o meu objetivo, ok? Bom, continuando. Tem uma outra afirmação do Saussure e aí eu trago uma pergunta associada a essa afirmação. O Saussure diz que língua e fala estão estreitamente ligados e se implicam mutuamente. Aí eu pergunto para você, por quê? Por que será
que língua e fala são conceitos diferentes, mas o Saussure vai dizer que eles estão implicados mutuamente, um está associado ao outro. Por que será? Você já parou para pensar nisso? Então você podia dar uma pausa aí no vídeo e pensar um pouquinho por que o Saussure disse isso. Mas eu já vou responder para você por quê. Esses pares de ideias, língua e fala, sincronia, diacronia, sintagma e paradigma, eles são considerados dicotomias. E dicotomias são pares de ideias que são interdependentes e complementares. Isso significa que tanto língua e fala são complementares, quanto sincronia e diacronia, quanto sintagma e paradigma. Todos esses conceitos são complementares. É mais ou menos parecido com o que a gente viu quando eu falei com você a respeito do conceito de signo em relação ao significante e ao significado. Você lembra? Você viu os vídeos sobre signo? Tem uma sequência grande de vídeos sobre signo linguístico. Se você não viu, volta lá e veja. A essência do conceito do signo linguístico é o significante e o significado. E eles são complementares e interdependentes. Um puxa o outro, um atrai o outro automaticamente. Para eu entender o significante, eu preciso do significado e vice-versa. E isso vai acontecer com esses conceitos que estão associados a essas dicotomias. Então, a língua precisa da fala e a fala precisa da língua. E se eu tenho a língua, eu vou colocar isso em uso através da fala. E para eu concretizar a língua através da fala, eu preciso da língua. Então, percebe como eles são complementares, interdependentes, de alguma forma um puxa o outro, um depende do outro. E aí vem então a explicação para isso. A língua, essa explicação que eu vou ler para você também é do Saussure, tá? A língua é necessária para que a fala seja inteligível e produza todos os seus efeitos. Eu só posso falar se eu tiver a língua. E se eu falo, é porque eu tenho a língua. Então, se a fala é a concretização da língua, ao falar eu já estou colocando em uso a língua. Mas, para que a fala exista, é preciso que eu tenha a contrapartida da língua. A fala é necessária para que a língua se estabeleça. Então, eu vou ler sequencial, porque são as duas ideias que respondem à pergunta anterior, tá? A língua é necessária para que a fala seja inteligível e produza todos os seus efeitos, e a fala é necessária para que a língua se estabeleça. Então percebe por que tem a ideia de complementar e interdependente? É a língua que torna a fala concreta, mas para que a fala seja concreta é preciso o domínio sobre a língua. Essa é a ideia do complementar e interdependente. Outra coisa que o Saussure diz sobre a fala: as impressões recebidas ao ouvir os outros modificam nossos hábitos linguísticos. Vou ler de novo. Para Saussure, as impressões recebidas ao ouvir os outros modificam nossos hábitos linguísticos. Por que será? Você já parou para pensar nisso? Por que as impressões que eu recebo via ouvido da fala tendem a modificar os meus hábitos linguísticos? Isso, quando você conseguir responder essa pergunta, você já vai conseguir entender de maneira mais contundente por que o Saussure disse que a fala tem uma variedade muito maior do que a língua, ela é muito mais imprevisível, e isso seria mais um motivo para ele considerar que a fala não forma um sistema. Então, de novo, para Saussure, as impressões recebidas ao ouvir os outros modificam nossos hábitos linguísticos. Por quê? Justamente porque dentro de uma comunidade de fala existem hábitos linguísticos característicos daquela comunidade. Se você vem de uma outra comunidade com hábitos linguísticos já fixados, a tendência é que, pela convivência naquela nova comunidade linguística, você adquira os hábitos linguísticos daquela comunidade. A forma mais concreta e mais visível para você entender isso é associada ao sotaque. Então, eu sou goiano, sou de Goiás, o meu sotaque é característico do estado, mas se eu for para uma outra região que tem um sotaque, que tem características muito próprias, muito fortes, por exemplo, se eu for para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, por exemplo,
a melodia da fala deles é muito diferente da nossa, daqui de Goiás. Com o tempo, a tendência é que eu adquira aqueles hábitos linguísticos que são característicos da fala. E não só em relação ao sotaque, tá? Pode acontecer de eu também acabar absorvendo os aspectos linguísticos inerentes ao dialeto, as palavras que são mais características daquela região, e vice-versa. Então, se o gaúcho vem para cá, provavelmente ele não vai perder completamente o sotaque, principalmente se ele tiver passado um longo período convivendo com aquela comunidade de fala e já tiver muito forte dentro de si aquela melodia. Mas, com o tempo, ele vai adquirir a melodia nossa, daqui de Goiás, por conta da convivência e também em relação ao dialeto, que são as palavras e as expressões que nós goianos utilizamos, que não são características de Porto Alegre, nesse exemplo que eu estou dando, e que o gaúcho desse exemplo vai acabar absorvendo para si. É isso que o Saussure quis dizer com as impressões recebidas ao ouvir os outros modificam os nossos hábitos linguísticos. Uma outra forma de você entender isso é para quem tem filho, por exemplo. E aí vamos supor que existe uma família que tem hábitos linguísticos mais padronizados e com um dialeto característico. Então, assim, aquela família não usa palavras chulas, não fala palavrões, e aí o menino vai para a escola. A escola é uma outra comunidade, não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista linguístico, que existe uma variação maior, porque tem meninos, meninas, idades diferentes, comportamentos linguísticos diferentes. Vai haver uma tendência aquela criança a adquirir aqueles hábitos linguísticos, também em relação às palavras. Então vamos supor que ele passa a conviver numa comunidade linguística lá na escola, onde existe muito uso de palavrão. E aí, com o tempo, ele acaba adquirindo aquilo. E aí os pais vão achar estranho ele começar a falar palavrão, porque os pais vão dizer, mas o que aconteceu? Você não falava essas palavras. O que aconteceu? As impressões recebidas da outra comunidade tenderam a modificar os hábitos linguísticos. Então pode ser do ponto de vista do sotaque, pode ser do ponto de vista do dialeto, pode ser do ponto de vista do tom. E aí eu estou falando de falar mais alto ou falar mais baixo. Tudo isso vai provocar alterações que são características da fala, alterações que não existem na língua. É por isso que o Saussure veio dizendo logo de cara que a fala é muito mais variável e por conta dessa variedade muito grande que ela tem, ela, para Saussure, não vai constituir um sistema. O que você está achando disso, desses conceitos iniciais sobre a fala? Fala para mim aí nos comentários, escreve para mim o que você acha. A gente vai continuar na sequência ainda falando sobre a fala, porque tem muita coisa ainda sobre a fala que eu quero trazer para você, tá? Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, comente. É importante que você faça isso. Não custa nada para você, mas é muito importante para nós que produzimos conteúdo. Da mesma forma, é muito importante que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for ao ar, ok? Então, obrigado por você ter ficado aí. Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor e até o próximo.